Bom, pessoal, recentemente, na minha rotina como biomédica, eu descobri que ia ter que aprender a fazer o eluato. E aí fiquei com muito medo, muita dúvida, muita insegurança. E aí o que que a gente faz? Vai estudar, né? Então eu tô gravando esse vídeo repassando o que eu aprendi e estou com um passo a passo em mãos, com base no que eu estudei, né? Que eu fiz aqui para lembrar do procedimento. Então eu queria começar falando para vocês que o eluato, ele é um líquido resultante do processo de eluição. E nesse líquido, nesse eluato, vai conter os anticorpos que anteriormente estavam ligados nas hemácias. Então, por exemplo, quando eu tenho uma doença hemolítica do recém-nascido, autoimunidade, os anticorpos que geralmente são IgG vão se ligar aos antígenos das hemácias. E aí, quando a gente faz o TAD, que é o teste de Cumbres direto, ele vai detectar a presença desses anticorpos que estão aderidos na hemácia. Mas ele não vai revelar qual é o anticorpo. E é aí que entra o eluato, né? A gente faz a eluição, que é um processo de remover esse anticorpo da superfície da hemácia, colocando ele em uma solução. Então, esse líquido, o eluato, ele vai poder ser testado contra células painel conhecidas, para identificar o anticorpo responsável por essa sensibilização. Em relação ao passo a passo, como nós normalmente realizamos o eluato em amostras de recém-nascido em que o TAD se apresentou positivo, normalmente nós fazemos a lavagem das hemácias 8 vezes, tá? Então, a gente lava essas hemácias 8 vezes, porque normalmente o que que a gente recebe? O sangue do cordão. E aí tem aquela geleia de Wharton. Então, a gente lava pelo menos meio ml por 8 vezes. E aí, normalmente, você faz a lavagem, tira o sobrenadante com a pipeta, despreza, enche novamente o tubinho de soro e volta a fazer a lavagem. Na última lavagem, o que que você vai fazer? Você vai guardar o sobrenadante, porque ele vai ser o seu controle. Então, você faz as 8 lavagens e na última, guarda o sobrenadante, porque ele vai ser importante mais pra frente. Aí, você vai pegar essas hemácias que você lavou, vai pegar um tubinho limpo, vai pingar 9 gotas dessas hemácias que você lavou e 3 gotas de solução fisiológica. Você vai fechar esse tubinho, pode ser com a tampa do tubinho da amostra do paciente, mas higieniza antes. Fecha o tubinho e aí você vai homogeneizar esse tubinho inteiro. Você precisa sujar esse tubinho com esse sangue e o soro. Então, você suja esse tubinho inteiro e aí a gente vai pôr essa amostra no freezer. Normalmente a gente faz o seguinte: a gente põe essa amostra no freezer por 1 minuto inclinada. E aí, depois desse 1 minuto, homogeneiza o tubo mais uma vez para formar uma casquinha. E aí você vai colocar no freezer e vai deixar por 15 minutos. Depois dos 15 minutos, você vai pegar esse tubinho e vai descongelar ele, colocando ele debaixo da torneira, né, em água corrente. E centrifuga por 5 minutinhos. E aí, quando você fizer isso, você vai ver que no tubo vai ocorrer uma divisão. E vai ter um sobrenadante. Você vai usar esse sobrenadante. Esse sobrenadante é o eluato. Os anticorpos estão ali, tá? Você pega esse sobrenadante, põe num tubinho limpo, tá? E aí, a partir daí, a gente vai testar as hemácias. Pode ser com um painel de hemácias normalmente utilizado no seu laboratório. Onde eu trabalho, a gente testa com as hemácias, né? Reversa de A, reversa de B, Triacel 1 e Triacel 2. Então, você vai pegar 4 tubinhos, vai identificar reversa de A, reversa de B, Triacel 1, Triacel 2. E aí, você vai pingar o eluato, né? Então, você vai pôr 2 gotinhas do eluato
Lembra aquele sobrenadante que você guardou lá no início das lavagens? Ele é o seu controle. Então, você vai fazer mais 4 tubinhos. Reversa de A, reversa de B, triacel 1, triacel 2. E aí, você vai pôr também 2 gotas desse sobrenadante, que vai ser o seu controle. Depois disso, você centrifuga por 15 segundos, só para o sangue para baixo do tubo, certo? E incuba em banho-maria a 37 graus por 1 hora. Esse teste ele é um pouquinho demorado. E aí, a gente vai fazer como se fosse a fase AGH. Depois que a gente incuba eles por 1 hora, a gente vai tirar os tubinhos e vai fazer a lavagem 3 vezes com salina. E depois dessas 3 lavagens, decanta o tubo. Então, na última lavagem, quando você virar o tubinho, não vira ele de volta mais. E dá uma secadinha nele com gaze, né? E depois disso, você vai colocar as 2 gotas do soro de Coombs, centrifugar por 15 segundos e fazer a leitura para verificar a positividade ou não desses tubinhos, né? A presença de aglutinação ou não. Em caso que o tubinho dê negativo, aí a gente faz aquele esqueminha de pingar o controle de Coombs para verificar se realmente a gente não esqueceu de pingar e validar ali aquela reação, certo? Aí vem a dúvida, como que faz a interpretação? A interpretação é da seguinte forma. Eu normalmente vou colocar os tubinhos na ordem, né? Reversa de A e de B, hemácia 1 e 2. Se positivar, por exemplo, só na hemácia A, aí a presença é de anticorpo anti-imune, certo? Aí, por exemplo, positivou só no B, aí eu vou ter um anticorpo anti-B imune. Positivou no A e no B, anticorpo anti-AB imune, certo? Se positivar em triacel 1 e 2, aí a gente precisa se aprofundar mais para descobrir qual é o anticorpo que está sensibilizando aquelas hemácias, entendeu? Então, não positivou nem no A e no B, e positivou no triacel 1 e 2, a gente precisa descobrir qual que é o anticorpo, e aí, normalmente, precisam de outras técnicas da imunemato para a gente verificar. Mas, no geral, é isso. Eu espero que tenha dado para entender, mais ou menos, a técnica em si. Explicar, assim, até ajudou a clarear um pouco na minha mente. O método não é tão difícil, é um pouco mais demorado, mas tendo a técnica ali, dá para você ler, dar uma estudada e conseguir fazer, certo? Então, é importante sempre que tenha uma amostra, por exemplo, de recém-nascido, em que o TAD deu positivo, a gente fazer o eluato, para tentar verificar qual é o anticorpo ali presente, para poder dar um melhor direcionamento, né? Porque, por exemplo, o TAD positivou, legal, mas e aí? E aí é legal avisar o médico, né, que o TAD positivou, que você está realizando o eluato, e aí quando sai o resultado do eluato, é legal avisar para o médico também, né, qual foi o anticorpo que se apresentou ali, ou se não se apresentou nenhum anticorpo, se seria interessante enviar para imuno, para poder averiguar melhor qual que seria, né, esse anticorpo. Então é isso, espero que eu tenha explicado bem e que tenha dado para entender a técnica de eluição, né, eluato pelo método de Lui.